Você está travado porque não consegue saber onde investir o seu dinheiro? Então esse vídeo é para você. Eu vou te contar como escolher os melhores investimentos. Eu sou Raquel Prates, educadora financeira. Mas antes, deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entregar para mais gente possível, a gente levar educação financeira para todo mundo. E também se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos que eu vou fazer sobre como se organizar financeiramente e investir desde o zero para realizar seus sonhos. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em começar a investir e a gente não sabe onde colocar o nosso dinheiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é para que a gente quer usar o nosso dinheiro. Afinal, a gente vai investir para usar o dinheiro. A gente não simplesmente vai guardar o nosso dinheiro e deixar lá ele de qualquer jeito. Não. A gente vai investir para usar o dinheiro para realizar os nossos sonhos. Esse é o objetivo do nosso dinheiro. Afinal, a gente trabalha duro o ano inteiro e o que a gente faz com o nosso dinheiro? Muitas vezes ele entra e sai tão rápido da nossa conta que a gente nem vê. E a gente só vive pagando boletos e mais boletos. E a vida tem que ser muito mais que isso. A nossa vida tem que ser muito mais do que simplesmente pagar boletos. Então, nós vamos hoje aprender a investir, a escolher o nosso investimento, o melhor investimento, para realizar os nossos sonhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual sonho que a gente quer realizar. Então, é muito legal a gente fazer o nosso quadro dos sonhos e fazer uma ordem cronológica dos sonhos que você quer realizar. Podem ser sonhos simples, não precisam ser sonhos muito elaborados. Que a gente acha que só criança sonha, né? E qual é o sonho da criança? Ir para a Disney. Mas não, os adultos também sonham, não só com a Disney, mas os adultos também têm sonhos, também têm desejos, também têm vontades e prazeres. Então, e a graça da vida é justamente essa, né? A gente realizar os nossos sonhos. Então, quando a gente pensa em investir o nosso dinheiro, a gente tem que saber para que a gente quer usar o nosso dinheiro. Então, por exemplo, no primeiro passo a gente vai pensar, eu quero fazer uma viagem para daqui 5 anos. Então, você vai pegar uma parte do seu dinheiro e destinar para essa viagem daqui 5 anos. Não, eu preciso construir a minha reserva de emergência. Sim, o primeiro passo, na verdade, esquece a viagem. Na verdade, o primeiro passo é construir a sua reserva de emergência. Então, se você ainda não tem investimento, ou se você já tem investimento e acabou atropelando a reserva de emergência, dá um passinho atrás e vamos começar pela reserva de emergência. Não quer dizer que você vai deixar de fazer os outros investimentos. Você vai, mas a reserva de emergência é sim importante e você tem que fazer. Então, quando a gente pensa em reserva de emergência, aí a gente vai escolher o melhor título para a reserva de emergência. Então, por exemplo, para a reserva de emergência, qual é o melhor título? Como que eu vou escolher o melhor título para a reserva de emergência? Tem que ser um título seguro, porque a gente não pode correr risco, porque a gente vai precisar do dinheiro, então a gente não pode correr o risco de perder esse dinheiro, então tem que ser um título seguro e um título que tenha liquidez diária, ou seja, que a gente pode resgatar ele a qualquer momento. Então, quando a gente pensa em reserva de emergência, tem que ter essas duas características obrigatoriamente. Não pode ser qualquer título para reserva de emergência. Tem que ser um título seguro, que a gente não corra risco de perder o nosso dinheiro, e um título que tenha liquidez diária, ou seja, que a gente pode sim resgatar a qualquer momento, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma emergência. A ideia é que a gente nunca use esse dinheiro, que ele fique lá para sempre, né? Porque ninguém quer ter uma emergência. Mas a ideia a reserva de emergência tem que ser. E onde estão esses títulos? Então, aí a gente passa para a terceira etapa. Então, a primeira etapa diz como escolher o melhor investimento. A primeira etapa é saber para que você quer o seu investimento. Então eu quero para a reserva de emergência. Quando que você vai precisar desse dinheiro para você poder resgatar no momento exato sem perder o seu dinheiro? Eu preciso de um investimento que tenha liquidez diária, porque para reserva de emergência eu tenho que resgatar eu tenho que poder resgatar a qualquer momento. E aí agora a terceira etapa, a gente chega no título, efetivamente. E quais são, então, os títulos disponíveis no mercado financeiro que tenha essas duas características, a liquidez diária e a segurança? O primeiro que a gente logo pensa é o Tesouro Selic.
O Tesouro Selic é sim o título mais seguro que a gente tem e ele rende a taxa Selic diariamente. Então, a gente nunca perde o nosso dinheiro, porque ele vai sempre render um pouquinho dia a dia. E ele vai e ele tem sim essa liquidez diária. Você pode resgatar ele a qualquer momento, sem perder o seu dinheiro inicial. É óbvio que quanto maior o tempo que você deixa, maior o acúmulo de rendimentos que vai ter nessa conta, nesse investimento. Mas se você tira ele antecipadamente ao vencimento, porque no momento que você compra, você escolhe a data de vencimento. Mas se você resgata ele antecipado desse vencimento, não tem problema. Ele fica disponível para você resgatar a qualquer momento e não tem problema, você não vai perder o seu dinheiro fazendo esse resgate antecipado. Tá? E uma segunda opção para reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária. E aí os CDBs são emitidos pelos bancos e no momento que você vai contratar um CDB desse, você tem que observar que ele tem que ter mais de 100% do CDI. Por quê? Porque se tem menos de 100% do CDI ou se tem 100% exato do CDI, não vale a pena. É melhor você contratar o Tesouro Selic. É melhor você ficar no Tesouro Selic porque ele vai render praticamente a mesma coisa. E é melhor você ficar com um título mais seguro. Então, o CDB de liquidez diária dos bancos, a gente tem que observar que seja mais de 100% do CDI. 102, alguns bancos oferecem 105%. Esses são boas opções. E você não precisa colocar tudo num lugar só. Você pode colocar, mesmo que seja, o meu objetivo é a reserva de emergência. Qual a melhor opção? Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Eu posso dividir nos dois. Eu não preciso escolher um só. Eu posso colocar uma parte em um e uma parte em outro. E está tudo bem. Então, quando a gente pensa em como escolher o melhor investimento, é exatamente isso que a gente precisa pensar. A primeira coisa, para que eu quero usar esse meu dinheiro? A gente não vai simplesmente guardar ele como se estivesse embaixo do colchão e deixar lá ou dentro de um porquinho. Não, a gente vai investir ele para usar para alguma coisa. E para que você quer? Eu já fiz minha reserva de emergência, já está encaminhada, pelo menos, não está completo, ok? Mas já está encaminhada. Aí eu quero fazer uma viagem daqui 5 anos. Aí, qual é o melhor investimento? Entende como são vários melhores investimentos, dependendo da situação que você quer. Não existe um melhor investimento universal para todo mundo, para todas as situações. Não existe isso. O que existe é o melhor investimento para cada pessoa, para cada situação, para cada particularidade e para cada sonho que você quer realizar. Então, quando você quer realizar o sonho, por exemplo, de uma viagem daqui 5 anos, você pode deixar, por exemplo, o seu dinheiro preso num CDB, que vai ficar preso por 5 anos ou por 4 anos, e aí ele vai ter uma rentabilidade mais além do CDI, talvez 110, talvez 115% do CDI. Por quê? Porque você vai perder a liquidez dele. Ele vai ficar preso por um período. Então, você é beneficiado por uma rentabilidade maior. E se você está programado para ficar um tempo sem esse dinheiro, porque você já tem sua reserva de emergência, tá ok, você vai ser beneficiado por uma rentabilidade maior. E aí, quando a gente pensa na aposentadoria, então qual o melhor investimento para a aposentadoria? A aposentadoria é o quê? Pelo menos 10, 20 anos. Você vai investir para o longo prazo, para daqui 10 a 20 anos. Quais as melhores opções para a aposentadoria? Como escolher o melhor investimento para a aposentadoria? Quando a gente pensa no longo prazo, de pelo menos 10 anos, a gente pensa no índice de inflação. Porque a gente quer que o nosso dinheiro recupere pelo menos a inflação. É o mínimo que a gente pensa, né? Eu quero pelo menos corrigir a inflação. Porque se você for ao mercado com R$ 100 hoje, você não compra mais as mesmas coisas do mês passado. Imagina do ano passado, imagina de 10 anos atrás. Né? Então, quando a gente pensa no longo prazo, a gente tem que pelo menos corrigir a inflação. E aí, para a aposentadoria, são esses os títulos que a gente vai escolher. Então, o melhor título para a aposentadoria são aqueles que corrigem a inflação. Então, por exemplo, temos o IPCA+, o Tesouro IPCA+, porque ele vai corrigir a inflação, ele vai pagar o IPCA, que é o índice de inflação, e ainda vai pagar uma taxa pré-fixada, já combinada no início.
Então, um título de longo prazo é uma boa opção. Aí também a gente entra isso pensando numa renda fixa, num perfil mais conservador e iniciante. Agora, se você já está mais avançado, a gente pode passar para os fundos imobiliários, que a gente já entra na renda variável. Os fundos imobiliários também são excelentes opções para aposentadoria. E também as ações de grandes empresas consolidadas no mercado, pagadoras de dividendos periódicos. Então, também são excelentes opções para o longo prazo, para a aposentadoria, porque esse dinheiro ele vai ficar lá. A partir do momento que você compra uma cota de fundo imobiliário ou uma ação, a ideia não é você resgatar. Até porque essas ações de grandes empresas, por exemplo, elas não oscilam muito. Elas já estão consolidadas no mercado e elas são pagadoras de dividendos. Então, o que a gente quer são os dividendos dela, para depois complementar a nossa aposentadoria lá na frente. Tá? Então, quando a gente pensa em como escolher os melhores investimentos, primeira coisa que a gente tem que pensar: o que que eu quero fazer com esse dinheiro? Ok, já sei o que eu quero fazer com esse dinheiro. A partir daí, você vai escolher, então, qual o melhor investimento para essa realização do seu sonho. Tá? Então, se ficou claro para você, comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, pode me escrever, eu estou à disposição para responder todas as perguntas. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.